Vamos agora movimentando a reportagem, vamos à redação. A Emanuela Justino está conosco trazendo informações sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz respeito à questão do transporte coletivo durante o período da eleição, no dia da eleição. Explica pra gente no que implica essa decisão. Boa tarde, Manu. Oi, João, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Isso, o STF informou, né, o Supremo Tribunal Federal informou a respeito das eleições aí do próximo ano, que são eleições municipais, e reconheceu que os estados e também as cidades devem fornecer, né, ter um ônibus de graça aí para o pessoal, para os eleitores poderem votar, né? Isso há menos de um ano aí para as próximas eleições, a gente já percebe algumas movimentações, justamente também para incentivar os eleitores e para também diminuir um pouquinho a dificuldade, já que, segundo o STF, as famílias mais carentes muitas vezes têm dificuldade de arcar com o custo do ônibus, por exemplo, né, do transporte público. Então, essa informação foi repassada. Segundo o relator do caso e também o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, a gratuidade deve ser nos 2 turnos. O primeiro turno vai ser no dia 6 de outubro e o segundo turno, nas cidades que precisar, né, que houver, vai ser no dia 27. Segundo o tribunal, o STF, né, Supremo Tribunal Federal, deve ser feita uma votação e aprovação na Câmara dos Deputados. Caso não aconteça isso, vai ficar a cargo, então, do STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, por conta justamente, né, dessa questão em todo o Brasil, para facilitar que os eleitores cheguem até os colégios, né, cheguem até os locais. A gente até já ouviu falar de algumas cidades bem pontuais, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina também, algumas capitais que forneceram transporte público sem custo nenhum, para facilitar, né, para o pessoal poder ir, principalmente aqueles que moram mais longe. Enfim, algumas cidades não tiveram transporte público de graça, mas aumentaram, por exemplo, os números, os horários, né, de ônibus justamente para facilitar isso. Mas essa decisão do STF fala da gratuidade nos 2 turnos, né? Isso já se preparando para o ano que vem. Segundo a Advocacia Geral da União também, o transporte público de graça nas últimas eleições em algumas cidades diminuiu as faltas, né? Então as pessoas que foram votar, realmente que não teriam como se tivesse que pagar, e aí acabou diminuindo a abstenção de eleitores. Essa é uma justificativa para essa decisão, e a expectativa é que os municípios e os estados, né, dando o transporte público de graça, o ônibus de graça, que o número diminua ainda mais nas eleições do ano que vem, né, que são eleições municipais, vai eleger então prefeitos e vereadores em todo o Brasil. A gente vai acompanhar tudo isso, né, até para saber, por exemplo, aqui na nossa região, como é que vai ficar essa decisão. Foi uma determinação, a ideia é ir para votação aí nos próximos meses, mas, segundo o STF, então, os municípios e os estados têm que providenciar, né, fazer ações aí para que o ônibus seja de graça nessas 2 datas, dia 6 de outubro e dia 24, dia 27, que é o segundo turno, né, nas cidades que for necessário. Volto contigo. Obrigado, Manu. Não sei se você sabia, o telespectador sabe, mas existe por trás disso ainda um crime eleitoral que é cometido porque paga passagem. O que acontece? A pessoa, ela precisa ir votar, mas ela não tem recurso para ir votar. E se não votar, ela vai pagar uma multa. Então, ela aceita alguns candidatos, fazem o transporte dos eleitores gratuitos. Sente-se na obrigação de devolver isso com voto. E esse tipo de medida corrige muito bem. Obrigado, Manu. Boa decisão por parte da legislação. Agora, 1h da tarde, 6 minutos.